Olá, eu sou Yasmin, ou vocês podem me chamar de Min. Então, hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história de vida. Mas antes, solta a vinheta. Pra quem não sabe, eu sou cristã, mas antes de eu falar minha história, eu vou explicar a diferença entre cristã e crente, porque eu sou cristã evangélica, mas talvez você diga, mas Yasmin, evangélico não é crente? Também somos chamados de crente, mas eu prefiro ser chamada de cristã. Por quê? Porque cristão é aquele que crê em Cristo. Crente é alguém que crê em alguma coisa, então eu prefiro ser chamada de cristã. Porque eu creio em Cristo, sigo o que Cristo me diz pra me fazer, eu vivo pra Cristo. Então por isso que eu prefiro ser chamada de cristã. Eu vim contar um pouco sobre a minha história de vida. Como assim? No meio cristão, já que eu expliquei qual é a diferença de cristã e crente, eu sou cristã e eu vou contar um pouco da minha história. Quando que eu comecei a ir pra igreja evangélica, né? Quando eu fui pela primeira vez, quando eu tomei a decisão que eu queria mesmo seguir aqueles pensamentos, não ter outro caminho, eu queria andar naquele caminho. Como ser filha de pastor? Sim, eu sou filha de pastor. Então eu vou falar um pouco sobre a minha história de vida no meio cristão. Então, fica aí ligado que você vai gostar muito da minha história. Talvez você que seja cristão, jovem cristão, um adulto cristão que desde muito novo, né, anda nesse caminho. Talvez você me entenda, mas mesmo assim, se você não é cristão, escute a minha história. E a minha história é muito linda, muitas pessoas me julgavam pelo que eu caminhava, então fica aí e escuta a minha história, tá bom? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, né? E comenta aí nos comentários perguntas sobre a minha vida, sobre alguma coisa que eu vou explicar, vou falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí nos comentários e alguma ideia de vídeos também, tá bom? E compartilha pros seus amigos no meu canal, pra a minha história andar por aí para as outras pessoas, tá bom? Eu fui pela primeira vez numa igreja evangélica, que é lá em Criciúma. Eu comecei a ir, foi em agosto de 2005. Talvez você tá tentando fazer as contas aí. Eu tenho 16 anos, então eu tinha 1 ano e 6 meses quando eu fui pela primeira vez. Eu tinha 1 ano e 6 meses e daquele dia em diante meus pais tomaram uma decisão, que era aquele caminho que eles iam seguir. Então eu decidi, mas Yasmin, tu não teve escolha. Não teve escolha de que tu queria ir pra esse caminho. Mas eu digo pra você, eu não tive escolha, mas foi a melhor escolha que meus pais tiveram por mim. Foi a melhor escolha, mesmo que eu não tive a minha escolha de ir para aquele caminho. Foi a melhor decisão que meus pais tomaram por mim, porque histórias minhas no passado, da minha família, tudo, eram histórias que Deus transformou mesmo a nossa família. Hoje a nossa família vive de bênçãos. Não que a nossa família seja perfeita, não, a gente tem falhas, a gente discute, mas a gente depois se resolve. A gente se discute, mas a gente ri depois das discussões, das coisas que acontecem. Então hoje a gente a gente tem muita comunhão na nossa família. Antes de a gente decidir aquele caminho, a nossa família não tinha tanta comunhão assim. Mesmo sendo pequena, a gente não tinha muita comunhão. Então, depois daquele dia, hoje eu sou muito grudada na minha mãe. Quem me conhece, quem é de Siderópolis que me conhece, quem é de Siderópolis e Santa Catarina conhece muito a minha mãe. Minha mãe é muito conhecida, porque minha mãe mora aqui
desde quando nasceu. Então minha mãe é muito conhecida aqui e meu pai também, por causa que ele é pastor. Então, o que acontece? Eu e a minha mãe, nós somos muitas achegadas. Eu, minha mãe, meu pai, nós temos muitas intimidades, nós temos muita intimidade. Eu conto meus sentimentos, quando eu não tô boa eu falo. Quando tá acontecendo uma coisa eu já vou lá e conto pra eles. Então eu sou muito achegada com meus pais. Como vocês viram, desde muito nova eu comecei a andar nesse caminho evangélico, que eu prefiro dizer no cristianismo, né? Não que só eu seja cristã. Qualquer pessoa que crê em Cristo é cristã, mas eu prefiro ser chamada de cristã, né? Então, quando eu entrei para a igreja evangélica foi nessa data. Como eu falei, mas como é que foi o seu decorrer do tempo? Como que foi a minha vida ao longo da minha caminhada? Então, é isso que eu vou contar. Por muito tempo eu fui crescendo, porque a gente não é criança para sempre. Eu fui crescendo, fui chegando num tempo de que eu tinha que tomar escolha. E também, aos 7 anos, os meus pais se tornaram pastores aqui de Siderópolis. Nós caminhávamos na igreja de Criciúma e a gente abriu uma igreja aqui em Siderópolis. Eu tinha 7 anos, foi no dia 9 de abril de 2011. Então, daquele dia em diante, meus pais se tornaram pastores. Então, com essa idade, eu já tinha começado a escola. Então, agora você pensa, muitas pessoas julgam dizendo assim: ah, mas filho de pastor, liberdade, não pode sair com os amigos. Olha, quem te disse isso? É mentira. Eu tenho muita liberdade. Meus pais me deixam fazer muitas coisas. Eu digo pros outros, meu pai até que é bom demais. Eu saio com meus amigos, eu fico na casa dos amigos até tarde. Claro que eu não gosto de ficar, eu mesma não gosto de ficar, mesmo que os meus pais não deixassem. Eu não gosto de ficar até tarde. Então, amigos vêm aqui, ficam até tarde, ficam até 1h da manhã. Então, eu tenho muita intimidade. Meus pais deixam eu sim sair, principalmente agora que eu já sou mais moça, mais jovem, né? Já sou jovem. Então eu tenho bastante liberdade. Mas como que foi o meu decorrer do tempo? Então, é isso que eu vou contar a minha história. O meu crescimento, eu sempre escutei sobre a Bíblia, sempre foi, meus pais sempre ensinaram da Bíblia. Eu fazia parte da escolinha de crianças, que na nossa igreja tinha. Hoje a gente tem a célula de crianças na nossa igreja. Então, antes tinha escolinha de crianças, todo domingo. Então, os meus pais tinham o culto e eu tinha o meu culto separado das crianças. E sempre, quando eu aprendia da palavra, eu chegava em casa, meus pais perguntavam o que eu tinha aprendido. E assim meus pais aproveitavam e ensinavam da palavra da Bíblia, né? Ou seja, da Bíblia. Então eu sempre tive ensinamento sobre tudo. Claro que ao decorrer do tempo a gente vai amadurecendo nos pensamentos, Deus vai revelando mais coisas. Então eu fui aprendendo sempre da palavra. Mas como que foi no meio escolar? Muita dificuldade. Quando eu tava deixando de ser criança, né? Não, ainda eu era criança, porque 10 anos ainda é criança, até os 14 anos ainda é criança. Claro que a gente vira pré-adolescente, mas ou seja, eu tô deixando de ser criança ainda, né? Eu tô num processo de deixar de ser criança. Então, o que acontece? Hoje em dia, as crianças não têm mais aquela pureza como antigamente. Hoje as crianças já sabem de tudo. E aos 10 anos eu sofri muito disso, porque as crianças riam de mim. Até os meus 14 anos eu tive muita dificuldade disso. Eu chegava em casa chorando todos os dias. E até os 12 anos eu passei por eu ia pra igreja por aí. E eu não me aprofundava na palavra de Deus.
eu não tinha tomado ainda decisão porque eu tinha essa dificuldade, porque eu tinha medo das pessoas pensar, o que as pessoas iam pensar. Mesmo eu tendo pais cristãos, pais pastores, eu ia pra igreja porque eu era filha de pastor, mas eu não tinha aquela profundeza que eu tinha com Deus. Então eu não falava da palavra de Deus para meus colegas, porque eu tinha medo do que eles iam pensar de mim. Hoje não, hoje eu falo da palavra, eu muitas vezes até discordo de algumas pessoas que vêm conversar comigo, né? Tipo assim, a pessoa vem falar sobre a palavra comigo, não falar em geral, mas a pessoa vem falar comigo no particular e a pessoa fala algo que eu não concordo. E quando a gente conversa em particular, a gente fala sempre o que a gente pensa. Então eu sempre aproveito, quando eu tenho uma oportunidade hoje, eu falo da palavra de Deus. Antes eu não tinha tanto assim, eu tinha receio, eu tinha medo de ser rejeitada pelas pessoas. Então, isso foi amadurecendo eu. E no dia 7 de agosto de 2016, eu tomei a minha decisão. Por quê? Porque a gente vai ter que amadurecer, a gente vai ter que crescer e a gente tem que tomar uma decisão. Em que caminho que eu quero andar? Nesse dia, eu tomei a minha decisão que eu queria me batizar nas águas. E foi nesse dia que eu me batizei nas águas. Se eu conseguir a foto, eu vou colocar aqui pra mostrar eu me batizando. Então, eu tomei essa decisão nesse dia. Nesse dia eu tomei a minha decisão de que eu queria viver, sim, neste evangelho, neste caminho, viver a Bíblia. Eu decidi. Tanto que teve um dia que, este ano, na verdade, né, que tem uma matéria nossa, na aula de filosofia, nós tínhamos que falar o que definia a gente. E nesta aula tinha que desenhar um desenho, né, do que definia. Eu botei que é a minha família, que nós somos muito chegados, botei música, todas essas coisas. Só que teve algo que muitas pessoas colocavam fé, mas eu coloquei algo que é diferente. Todas as pessoas usavam a cruz, mas eu usei a Bíblia. Por quê? Eu expliquei que eu vivo o que a Bíblia me diz, o que a Bíblia me diz que eu tenho que fazer. E se a pessoa discordar, se a pessoa tentar impor regras pra mim, dizer pra mim fazer isso, se não é de acordo com a Bíblia, se a Bíblia está sendo contrário ao que a Bíblia me diz, foi isso que eu falei, eu não vou ter que discordar dessa pessoa. Então, eu vivo da Bíblia. E como eu falei, eu cresci no meio cristão. Eu não nasci como minha irmã, que tem 6 meses. A minha irmã tem 6 meses, então ela nasceu no meio cristão. E com o tempo, quando eu tomei a decisão, isso mudou a minha vida. Só que eu ainda tinha isso me atrapalhando. Eu sempre tive sonho de pregar. Tinha muito sonho de pregar. Mas por medo de pessoas me rejeitarem, eu não conseguia. Uma vez eu até abri o culto. Tinha 13 anos, foi no dia 12 de fevereiro de 2017. Dia 12 de fevereiro de 2017. Eu abri o culto, só que eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar lá em cima no palco. Então vocês pensam como eu me senti naquele momento. Eu senti com vergonha. Então, naquele dia em diante eu não queria mais isso. E acabou que o meu sonho foi dia 29 a dia 1º de junho, dia 29, 30 de junho e dia 1º de julho, né, de 2018, eu fui no encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Deus falou profundamente comigo. Situações que eu dou testemunho, que eu já preguei uma vez no encontro com Deus, foi no ano passado, e eu dei o meu testemunho sobre isso. Eu tinha tido um sonho destruído, e quando eu fui no encontro com Deus, esse sonho
foi ressuscitado, foi renovado. Ele ressuscitou na minha vida. E por muito tempo eu ainda fiquei me segurando, mesmo que aquele sonho estava vivo no meu coração. Eu sabia que aquele desejo estava no meu coração. E por muito tempo eu fiquei negando para mim mesma. E meu pai sempre perguntava: Yasmin, tu não quer pregar no encontro? Tu não quer abrir o culto? Tu não quer pregar no culto? Eu sempre dizia: não, pai, eu não quero, eu não tô pronta. Eu dizia isso. E quando eu saí de lá, eu saí o coração. Por muito tempo eu fiquei me negando. Negando a mim mesma. Que era aquilo, que aquilo não era pra minha vida. E eu sempre também tive um sonho de liderar uma célula. Mas por muito tempo eu também fiquei me negando. Mas quando houve a oportunidade, eu peguei isso e fui. Mas essa liderança foi antes de eu ir pro encontro. Mas eu ficava fazendo com aquele aperto no coração porque eu tinha medo de ser rejeitada, de algumas pessoas me julgar. Então por muito tempo eu fiquei assim, com esse aperto no meu coração. E Deus sempre foi falando comigo, dizendo que era esse meu chamado. Que eu tinha que falar a palavra para os outros. Eu tinha que fazer discípulos. Mateus 28:18 fala: ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus me chamou para aquilo. Deus me chamou para isso. Mas eu tinha medo, eu tinha vergonha. Sim, eu sou uma pessoa muito envergonhada. Na rua eu tenho vergonha de cumprimentar as pessoas. Não tanto quanto antes. Antes eu não dava nem oi, de tão envergonhada que eu era. Antes eu não me defendia muitas vezes das pessoas que riam de mim. Tinha medo das pessoas me julgarem. Então, quando eu fui para esse encontro com Deus, Deus mudou minha vida mesmo. Eu saí de lá outra pessoa, com visões diferentes, sonhos diferentes, sonhos que eu tinha deixado de lado e que aquilo foi renovado na minha vida. Então eu tomei a decisão de que eu ia fazer discípulos. E assim eu tento todos os dias fazer. E também hoje eu lidero uma célula de jovens. E hoje, se tu perguntar pra eles, eles vão dizer pra ti que eu não tenho vergonha. Se tu perguntar pra eles, eles vão dizer que eu não tenho vergonha, porque eu me abro pra eles. Eu digo pra eles tudo o que eu penso, todos os meus sonhos eu falo pra eles. Eu cheguei em janeiro, né? Quando começou o ano, eu joguei todos os meus sonhos pra eles, porque eu não quero deixar guardados os meus sonhos. Eu quero também que eles sonhem, que eu quero sonhar com eles os sonhos deles e eles sonhar os meus. Então, eu desde aquele dia em diante, eu comecei a me apegar. Antes eu não tinha amizades verdadeiras, eu não conseguia fazer amizades. Eu tinha amizades, entre aspas, eu não conseguia me abrir para as pessoas. Eu não conseguia antes fazer amizades, eu tinha muita dificuldade. Hoje não, hoje quando há uma oportunidade, eu pego e faço, como aconteceu com uma amiga minha, que ano passado eu mudei de sala e eu conheci essa menina maravilhosa e que eu tornei amiga dela, eu trouxe ela pra igreja, né? E Deus tem mudado não só a vida dela, mas a minha a cada dia mais juntas. A cada dia mais, quando a gente anda juntas, a maturidade vem. Então hoje eu tenho bastantes amigos verdadeiros que estão lá do meu lado. Pessoas da igreja, eu tenho muita comunhão com quase todas as pessoas da igreja. Eu amo todas as pessoas da igreja. Que eu dou oi pra todas. Eu tento dar toda a vida oi pra todos. Muitas vezes não dá por causa daí não dá pra dar atenção das outras pessoas, porque daí a gente vai lá mais para as pessoas da cela.
mas eu tento sempre estar junto com todos. Eu amo a vida de todos e eu tenho muita comunhão com aquele povo da igreja. Eu amo demais eles. E eu sei que a minha vida mudou muito depois que eu tomei essa decisão de seguir a palavra, a Bíblia. E isso tem melhorado minha vida não para pior, mas para melhor. E eu também tomei uma decisão que eu aprendi quando eu tinha 13 anos, esse aí eu não lembro a data, em que se vocês quiserem saber, eu vou falar no próximo vídeo sobre corte. É um relacionamento que leva pro casamento. Então hoje eu tenho me guardado para o dia que eu tiver a idade certa fazer a corte. Então essa é a minha história de vida. Houve muitas lutas, ainda muitas vezes há lutas em que muitas vezes tentam me derrubar, tentam me desanimar. Teve esse ano passado, todos os anos, sempre há alguma coisa tentando me impedir de eu prosseguir, mas eu sigo firme. Mesmo que eu chore, eu fique triste, com raiva, eu coloco isso diante de Deus e aquilo passa. E Deus é maravilhoso. É o que eu digo pra você. Deus é maravilhoso e Deus mudou a minha vida. E essa é a minha história. Ser filho de pastor não é ser uma pessoa que fica só em casa presa. Pelo contrário, meus pais me deixam fazer bastante coisas, mas eu tomo minhas decisões do que eu quero. E que é algo que as pessoas julgavam muito a minha vida e até hoje julgam, porque eu não vou em baladas, eu não bebo, eu não uso drogas, porque eu tomei a minha decisão. Não é porque meus pais não deixam, mas eu tomei a minha decisão. Eu não namoro, eu nunca fiquei com uma pessoa, sim, eu nunca beijei ninguém, eu nunca fiquei com ninguém. Fui eu que tomei minha decisão, não foi meus pais que me obrigaram. E sim, eu tomei a minha decisão, desde muito pequena eu tomei essa decisão. A corte eu decidi aos 13 anos, mas ficar com alguém eu nunca fiquei. Eu que tomei a minha decisão, meus pais não precisaram me obrigar e dizendo que aquilo eu não deveria fazer. Na verdade, eu tomei a decisão da minha vida. Então, muitas pessoas me julgavam porque eu não vou pra balada, porque eu não bebo. Só que eu vejo que aquilo não me fazia bem. E hoje eu posso dizer pra você, eu não preciso beber, eu não preciso ir pra balada, eu não preciso de namorado nenhum pra eu viver uma vida feliz. Hoje eu tenho amigos verdadeiros, essas pessoas eu amo muito, em que eu saio pra ir no X, eu vou comer coxinha, eu vou comer X, eu vou comer pizza, a gente faz um cachorro quente na casa um do outro, a gente se diverte, a gente joga jogo, né, que a gente fica jogando jogo. Então a gente se diverte. A gente é jovem, mas não quer dizer que nós somos evangélicos, nós somos cristãos, que a gente é privado das coisas. Que muitas pessoas acham que evangélico não é feliz. Pelo contrário, eu te digo, o evangélico é muito feliz. Os cristãos, na verdade, são muito felizes, porque Deus é a nossa felicidade. Então nós não precisamos de balada, nós não precisamos de drogas, nós não precisamos de bebida e de namorado para ser feliz. Basta Deus no nosso coração. Eu sou feliz porque Deus vive no meu coração. Muitas pessoas dizem que eu acordo, eu não sou de acordar cedo, mas então eu acordo meio assim emburrada, mas vai chegando, tipo assim, eu acordo 6 horas da manhã, eu chego na escola com um cara meio assim, amassada, emburrada, mas vai passando as horas, assim, o meu humor muda do nada, que a minha amiga diz assim, oxe, o que aconteceu contigo? Por quê? Porque eu vejo que aquilo que a minha atitude deveria ser diferente. E eu vivo a graça. Deus vive na minha vida. E a graça é o que me basta. Eu sou salva pela graça. E é isso que tem me fortalecido todos os dias.
para que eu cresça não só fisicamente, né, mas espiritualmente. E essa é a minha história de vida, em que mesmo em muitas batalhas, mesmo em dificuldades, Deus tem guardado a minha vida, me livrado e colocado pessoas na minha vida para me ajudar, para me fortalecer todos os dias. Meus pais estão sempre do meu lado tentando me ajudar em tudo. Mesmo nas dificuldades de toda a vida, minha mãe pergunta: Yasmin, como é que tu tá? Porque ela quer saber como que eu tô. Emocionalmente, espiritualmente, ela quer saber. E eu sempre me abro. Então, essa é a minha história de vida. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like e compartilha com seus amigos. E comente aí nos comentários vídeos que vocês querem que eu faça falando sobre algo, ou tipo assim, sobre a corte, por que eu decidi viver a corte. Que aqui eu dei um resumo bem rápido, mas eu não falei o que é corte. Beijão pra vocês. Deus abençoe vocês todos, tá bom? Amo todos vocês.